E ao chegar no trabalho, a mãe dela colocou ela para fazer várias coisas, porque ela disse que ela estava atrasada, e ela foi fazer e viu a irmã dela que apareceu depois por lá, com o ex dela, e ficou fazendo várias coisas quando ela olhava, só que ela não ligava mais. E a irmã dela, quando percebeu isso, começou a ficar meio irritada e a começar a fazer mais coisas e barulho lá para chamar a atenção da Jéssica. E no final do expediente, quando todo mundo foi embora, a irmã da Jéssica ficou por lá, ainda com o ex dela. E quando a Jéssica saiu, a irmã dela pediu para eles irem em um lugar comer alguma coisa. E a Jéssica disse que não dava para ela, que ela tinha trabalho de escola para fazer. Ela sabe o quanto ela precisa disso. E saiu de lá. E a Jéssica, quando foi mais longe, viu que a irmã dela estava meio brava, tipo irritada. E Jéssica foi para casa dela e foi logo para o seu quarto para resolver as questões que o professor passou para ela e revisar. E a mãe dela chamou ela para fazer as coisas lá da casa. E ela fez tudo. E quando terminou, voltou lá para os estudos. No dia seguinte, ela foi para a escola e foi conversando com o João. E ela disse que gostou bastante de poder fazer aquelas coisas ontem. E ela disse que quando puder, ela quer poder sair mais para poder ver mais coisas por aí. E João disse que se ela quiser, quando ela puder ter o próprio lugar dela, ele pode levar ela para vários outros lugares que ele acredita que ela vai adorar. Ela foi direto para a sala e no momento em que deu a saída, ela saiu um instante para poder revisar fora da sala, antes de voltar para a aula de reforço. E uma garota apareceu por lá e falou: o que, que você pensa que está fazendo? Você acha realmente que desse jeito você vai conseguir ser alguém na vida? E a Jéssica não disse nada. E a garota acabou pegando a caneta dela, que o João deu. E a Jéssica disse: me devolve isso. E ela disse: isso é uma caneta legal demais para alguém como você que não vai ser nada na vida. E a Jéssica só pediu para ela devolver, foi tentar pegar da mão dela. Só que a garota empurrou ela e ela acabou caindo com a cabeça bem na beira de um banco e acabou desmaiando. E quando Jéssica acordou, ela se viu deitada na cama de um hospital e viu lá os monitores que estavam apitando e apareceu um médico e que saiu e apareceu lá os pais dela e disseram que você só é para nos trazer despesa mesmo. Agora a gente tem que pagar a conta do hospital pelo teu internamento. E Jéssica perguntou o que aconteceu e a mãe dela disse brabo que você simplesmente só acabou batendo com a parte de trás da cabeça na beira de um banco e acabou desmaiando. E agora a gente tem essa despesa para pagar. E a Maciele apareceu lá e disse: mãe, não fica braba assim, olha pelo lado bom. O pai da menina que empurrou a Jéssica é muito rico e também ele tem uma boa reputação. A gente pode ameaçar espalhar o que foi que a filha dele fez e a gente pode até ganhar uma boa indenização pelo silêncio que a gente pode cobrar para não expor que a filhinha preciosa e perfeita dele fez. E a mãe da Jéssica disse: é verdade, você pensa em tudo, minha preciosa. E a Jéssica perguntou o que foi que aconteceu, quanto tempo eu fiquei aqui. E a mãe dela disse: cala a boca, você já nos deu as despesas, mas pelo menos a sua irmã sempre nos tira dessas enrascadas. Por isso que ela é a nossa filha de ouro. E pelo menos você vai dar alguma grana, algum benefício pra gente. E a mãe dela pediu para conseguir o número do pai lá, da garota que empurrou a Jéssica. E saíram. E a mãe dela disse: e você? Trate de ficar bem logo, já que isso não é nada demais. E saíram de lá. E o médico voltou, junto com o pai e a mãe da Jéssica, e explicou para os três: caso você tenha dor de cabeça que piora, ou não passa com anestésico, ou sonolência excessiva, ou dificuldade para acordar, confusão mental, mudança de comportamento, ou fala arrastada, fraqueza ou formigamento em braços ou pernas, vômitos repetidos ou convulsões, é importante que você venha urgente para o hospital, porque pode ser sinal de uma hemorragia interna na cabeça, e se for o caso, é muito importante fazer uma cirurgia para resolver isso. E perguntaram quanto iria custar isso, e disseram que seria uma alta quantia, e a mãe da Jéssica disse: isso é demais, ela vai acabar cobrando uma indenização
do pai da menina que acabou provocando isso, e o médico disse que isso é viável, já que em casos assim, indenizações por danos físicos são cobrados por parte das vítimas ou dos familiares da vítima, e disseram que caso ela apresente esses sinais, é para ficarem atentos. E a Jéssica acabou saindo do hospital junto com os pais dela, e quando chegou em casa, perguntaram se ela estava sentindo alguma coisa. Ela disse que não, até que estava bem. E a mãe dela então disse: ótimo, então agora vai compensar os tempos que você não trabalhou e vai fazer o serviço da casa. Ela está imunda, já que você ficou desacordada todos esses dias e não fez nada. E ela acabou indo fazer o serviço da casa. E no dia seguinte, ela acabou indo para a escola e encontrou o João e perguntou como ela estava. Ela não deu notícia por dias e ela contou tudo o que aconteceu. E o João disse que lamentava e ele acabou dizendo que você tem que ficar atento. Esse tipo de caso é muito sério. E ele disse que estava muito preocupado. Ela havia sumido e não teve notícia dela. E a Jéssica disse que ainda tinha outra coisa ruim. Ela meio que não achou a caneta que ele deu para ela. E o João disse, não se preocupa com isso. E quando ela chegou na escola, todo mundo estava olhando para ela. E teve mais garotas que chegaram lá com ela e disseram: ótimo, você acabou fazendo a nossa melhor amiga ser suspensa, espero que esteja feliz. E acabaram passando, esbarrando nela com o ombro. E seguiu para a aula e ficou pensando na caneta que o João deu para ela. Onde será que estava agora? E na hora do intervalo, ela acabou passando pelo local onde foi empurrada e acabou vendo embaixo do banco que ela acabou batendo com a cabeça a caneta que o João deu para ela. E ela pegou e disse que estranho. Alguém já teria visto e levado se tivesse visto isso aqui. Por que será que ainda está nesse lugar? Bem, é sorte grande. Que bom que eu a recuperei. E depois de voltar para aula, ela começou a ter dificuldade para escrever e começou a ter um pouquinho de dor de cabeça. E ela ignorou e continuou fazendo as coisas dela. E os dias se passaram, ela fazendo as mesmas rotinas de sempre, já que os pais dela ficavam constantemente colocando pressão nela para ela ir fazer serviço da casa e do restaurante. E mesmo assim ela continuava indo conversando com o João e falando sobre o que está acontecendo. E o João constantemente estava perguntando se ela estava bem. Ela disse que estava e não contava para ele que estava tendo dificuldade para chegar em alguns momentos e que estava tendo dificuldade até mesmo para segurar a caneta que ela estava usando para escrever. E num dia na aula, ela começou a ter fortes dores de cabeça e ela disse para o professor que não estava bem, já que ela já não estava conseguindo enxergar direito. E o professor ligou para a emergência e acabaram levando ela. E os pais dela chegaram rapidamente e os médicos disseram que era hemorragia interna dentro da cabeça, que iriam precisar urgente acabar fazendo uma cirurgia e que se não fosse feito daqui a alguns dias, poderia ter complicações. E os pais da Jéssica estavam meio preocupados e a Jéssica estranhou isso e disseram que vão fazer o que for preciso para salvar nossa filha. E ela estava achando isso meio estranho, porque eles nunca fizeram isso antes, e acabaram fazendo uma ligação. E depois de pouco tempo, chegou o pai da menina que a empurrou, e quando viu a Jéssica lá e o que o médico disse, ele disse que iria pagar indenização pelos danos físicos causados pela filha dele. E a mãe da Jéssica disse: é muito bom, olha só o que fizeram com a minha filha, acabaram machucando ela tanto que agora ela está correndo esse risco. E ele acabou passando a quantia em dinheiro que era pela indenização. E quando viram, disseram que é muito dinheiro. E ele disse que é o mínimo que podia fazer, depois de tudo que a filha dele fez eles passarem. Só pediu para não divulgar isso em lugar nenhum. E disseram que tá tudo bem, agora vão poder cuidar da filha deles. E ele saiu. E depois, a mãe da Jéssica, junto com o pai dela e mais a irmã dela, disseram que bom, agora a gente vai poder dar um jeito de poder dizer pro pessoal que a gente vai fazer essa cirurgia em outro hospital. E a gente deixa a Jéssica trancada em casa e vai para aquele lugar que você tanto quer, minha preciosa filha. E ela saltitou lá e disse que bom, mãe, esse negócio realmente deu certo.